Bem-vindos ao nosso canal. Você quer tirar suas dúvidas sobre a pensão alimentícia? Qual o valor a ser pago? Em caso de guarda compartilhada, como fica a pensão? Se não pagar a pensão, perde o direito de visita? Assista o vídeo até o final e tire todas suas dúvidas. Então vamos lá. Primeiro, quem tem direito a receber pensão alimentícia? Podem receber pensão alimentícia. Você sabia que além dos filhos, o ex-companheiro ou cônjuge depois do divórcio, e até mesmo, o pai ou mãe podem receber dos filhos, e avós dos netos? Segundo, como é calculado o valor da pensão? Não há um valor ou percentual pré-determinado para o pagamento da pensão alimentícia. Para o cálculo, são consideradas as possibilidades financeiras das partes e a necessidade de quem receberá o benefício. A Justiça costuma estipular 30% sobre o salário mínimo, com mínimo legal a ser pago, mas depende das condições econômicas das partes. Terceiro, se o ex-cônjuge casar-se novamente, perde o direito à pensão. Sim. Em caso de novo casamento ou união estável, o ex-cônjuge ou ex-companheiro perde o direito à pensão. No entanto, a nova relação não altera o direito do filho ao recebimento do benefício. Quarto, homens também têm direito à pensão alimentícia paga pela ex-mulher? Sim. A legislação atribui ao homem e à mulher os mesmos direitos e deveres no casamento e na união estável. Com isso, se ficar comprovada a necessidade do recebimento por parte do homem, e que a mulher tem a possibilidade de pagar, poderá ser cobrado o benefício. Quando a guarda fica sob a responsabilidade do pai, a mãe deverá pagar a pensão alimentícia relativa ao filho. Quinto, quais são as punições previstas para quem não paga a pensão alimentícia? O não pagamento da pensão alimentícia, mesmo que apenas um mês, pode acarretar prisão civil. Poder ocorrer quando o devedor de alimentos deixa de pagar judicialmente a pensão nos 3 últimos meses anteriores. Nestas hipóteses, a prisão civil pode ser decretada por um período de até 3 meses, em regime fechado. Penhora de bens. Na cobrança das pensões vencidas e não pagas antes dos últimos 3 meses, ou seja, para períodos antigos, pode ocorrer a penhora de bens, bloqueio de conta corrente ou poupança, carros e imóveis. E protesto. A partir do novo Código de Processo Civil, também pode ser imposta restrição de crédito ao devedor da pensão. O autor da dívida pode ter seu nome negativado junto a instituições financeiras, como a Serasa e o Serviço Central de Proteção ao Crédito. Sexto, os avós podem pagar a pensão alimentícia aos netos. Sim. Nos casos em que o pai e a mãe não tiverem condições financeiras de arcar com o pagamento da pensão, os avós ou outros integrantes da família poderão ser acionadas na justiça. Sétimo, e se o filho estiver sob a guarda de terceiros, quem é responsável pelo pagamento? Mesmo que o filho menor de idade esteja sob a guarda de terceiros, como avós e tios, continua sendo dever dos pais o pagamento da pensão alimentícia aos filhos. Oitavo, por quanto tempo a pensão alimentícia deve ser paga? Aos filhos, é até que atinjam a maioridade, 18 anos, ou até os 24 anos, caso estejam estudando e não tenham condições financeiras para arcar com os estudos. No caso do ex-cônjuge ou ex-companheiro de união estável, não há um prazo limite. Depende do acordo entre as partes ou a decisão de um juiz. Nono, o valor da pensão alimentícia pode ser reajustado? A pensão alimentícia pode ser revista para mais ou para menos, sempre que ficar comprovada modificação na necessidade daquele que a recebe ou nas condições financeiras de quem realiza o pagamento. Nesses casos, o interessado poderá reclamar em juízo, conforme as circunstâncias, a exoneração, a redução ou o aumento do encargo. Décimo, os filhos devem pensão a pai e mãe idosos? Existe o dever de os filhos pagarem pensão a pais e mães idosos ou doentes e sem recursos para sustentar suas necessidades básicas. Aliás, esse dever existe também entre irmãs e irmãos, tias e tios e sobrinhas e sobrinhos, dos mais próximos em grau aos mais distantes. É necessário, em qualquer caso, comprovar que a pessoa que está pedindo a pensão não tem meios próprios para sustentar-se e que não há parente mais próximo em grau que possa arcar com a responsabilidade. 11º, mãe ou pai sem emprego ou sem carteira assinada precisa pagar pensão? Sim. O desemprego não faz desaparecer as necessidades das pessoas sob sua responsabilidade. O desemprego pode ser motivo para pedir à justiça a revisão do valor. 12º, quem está cumprindo pena de prisão por outros motivos, não precisa pagar pensão? A prisão, por si só, não faz desaparecer as necessidades dos filhos.
quem deve precisa comprovar a impossibilidade de exercer atividade remunerada no interior da prisão. Se o preso era segurado pelo INSS, seus dependentes podem também ter direito ao auxílio reclusão. 13º. Mesmo quem tem guarda compartilhada, é devido pagar alimentos? Guarda compartilhada significa o compartilhamento das responsabilidades e das decisões sobre filhos em igualdade de condições entre pai e mãe. Nesses casos, a pensão ainda é devida. Mesmo quando as crianças não têm domicílio fixo, ficando alguns dias da semana com o pai e outros dias com a mãe, pode haver pagamento de pensão para compensar essas diferenças, proporcionando aos filhos o mesmo padrão de vida. 14º. Criança na barriga da mãe tem direito à pensão? Tecnicamente, a pensão nesse caso é devida à mãe, de maneira que ela possa custear as despesas extras que a gravidez impõe com exames médicos, alimentação, enxoval, etc. É necessário demonstrar a existência de algum relacionamento entre a mãe e o suposto pai, ainda que tenha sido um único encontro. 16º. Não é preciso ter conta em banco para receber a pensão fixada pela Justiça ou por acordo. Ter conta em banco facilita muito o pagamento e recebimento da pensão, mas não é obrigatório. Quando se tem conta em banco não é preciso ter contato com a outra parte, já que o comprovante de depósito bancário vale como recibo. Se a pensão for paga em mãos, é dever da pessoa que recebe passar um recibo a quem paga. O recibo deve conter, no mínimo, a data do pagamento com dia, mês e ano, a finalidade do pagamento e a assinatura de quem recebeu. 17º. Só é possível cobrar a pensão depois da decisão judicial ou da assinatura do acordo. A pensão sempre vale para frente, a partir da assinatura do acordo ou da intimação do devedor sobre a decisão judicial, mesmo a provisória. Só depois de oficializada a pensão e de todos os seus termos terem sido acertados é que se pode falar em atraso e cobrança. Antes disso, não se fala em atrasados. 18º. Quem não paga a pensão, perde o direito de visita. Não. Tanto a garantia de sustento quanto a convivência com a família são direitos da criança e não de seu pai ou mãe. Assim, não faz sentido criança ou adolescente perder o direito à convivência porque pai ou mãe não respeita o outro direito que ela tem de ser por ele sustentada. Quando pai ou mãe proíbe a ampla convivência com a outra parte sem justo motivo, está privando a criança, adolescente de um direito legítimo, podendo ser responsabilizado por isso. 19º. Direitos e deveres das partes. Tanto o alimentante quanto o alimentado têm direitos e deveres relacionados à pensão alimentícia. O alimentante tem o direito de fiscalizar o uso adequado dos recursos, enquanto o alimentado tem o dever de informar eventuais mudanças em suas condições financeiras. Muito obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva.